E nós vamos falar nessa noite, queridos. Vamos, na verdade, dar início a um estudo de 3 partes, aonde nós vamos estar iniciando nessa noite. Esse estudo, na verdade, queridos, ele vai se dar em 3 partes, como eu disse. Será sobre as coisas que nos impedem de atingir o nosso alvo. O que impede a gente de lutar, o que impede a gente de vencer, o que impede a gente de cumprir com o desígnio, com os propósitos de Deus, que Ele designou sim para cada um de nós aqui nessa terra. Nós podemos entender que sim, são 3 forças, são 3 poderes, são 3 espíritos genéricos, maiores, que impedem com que a gente venha atingir o nosso alvo. A incredulidade, a vaidade e o medo. Na verdade, tudo se resume dentro destes 3 pecados, dentro destes 3 problemas. A incredulidade, a vaidade e o medo. E nós vamos começar nessa noite sobre o terceiro, o medo, o mal do nosso século. Amém? Vamos orar primeiro, para que o Senhor possa estar realmente preparando o nosso coração para essa palavra. Senhor Jesus, nessa noite, graças sim te damos, Pai, por podermos estar aqui, Senhor. Mesmo entre poucos, Senhor, mas podemos estar aqui, Senhor, na Tua santa presença, Senhor, para podermos compartilhar as coisas do alto, Senhor. As coisas que na verdade nos trazem vida, Senhor. As coisas que na verdade nos dão a vitória, Senhor, sobre Satanás. Nos dão a vitória, Senhor, sobre o pecado. Nos dão, Senhor Jesus, a vida eterna. Que Tu possa, Senhor, estar agora tocando nos nossos corações, lá no mais profundo, Senhor, para que realmente possamos nos abrir e recebermos verdadeiramente, Pai, aquilo que Tu preparou e reservou para nós nessa noite. Que não saiamos da mesma forma que entramos, que essa palavra não seja apenas mais uma, mas que ela cale fundo, Senhor, em nossos corações, para que nós tenhamos, Senhor, os nossos olhos bem abertos, nossos olhos espirituais, Senhor, para não vivermos debaixo do medo, mas podemos prosseguir para o alvo e vencer em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a todos que estão também em casa ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então sim, nós vamos falar nessa noite sobre, como eu disse, a palavra de ordem do século 21. Sabemos que a palavra de ordem do século 20, você se lembra qual foi? O século passado? Qual foi a palavra que regeu o século passado? Era o mal do século. Os poetas escreviam sobre o mal do século, os historiadores. O mal do século 20, né? A depressão. A depressão foi a palavra de ordem, o espírito enviado das trevas para estar atuando, regendo o século 20, foi a depressão. A palavra de ordem do século 21 não é mais a depressão. Não que o povo não esteja sofrendo de depressão, ansiedade, angústia, mas a palavra de ordem do século 21 é o medo. O espírito maligno que está regendo então os nossos dias, o principado se chama o principado do medo. E se nós não discernirmos o contexto onde estamos inseridos, de que forma o inimigo tem batalhado contra as nossas vidas, nós podemos facilmente cair nas ciladas, podemos facilmente cair naquilo que o inimigo tem preparado para nós. Cantamos nessa noite que o Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso medo. O primeiro louvor que cantamos, Ele conhece o nosso medo, mas Ele não deseja que nós venhamos a viver debaixo do medo. Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele não deseja que a gente viva opressos por elas. Então, amados, eu te convido a você abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 16, verso 28 a 33, para darmos início aqui. João, capítulo 16, verso 28 ao 33. Amém? A palavra nos diz assim: Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: Eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam,
por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para o seu canto. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis aflições, tribulações, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Aqui Jesus, trazendo uma palavra assim, de ânimo, de encorajamento aos discípulos, declarando que eles sofreriam aflições, eles seriam atribulados, eles seriam perseguidos, eles seriam zombados, eles seriam mortos. Mas Jesus lhes declara: tendes bom ânimo, não fique pelo caminho. Não pereça na boa jornada que eu te destinei. Amados, muitos estão perecendo, começaram um bom caminho, uma boa caminhada com o Senhor, mas estão perecendo no meio da jornada. O bom ânimo, a longanimidade, o longo ânimo é nós perseverarmos até o fim, com coragem, sabendo aquilo ao qual nós estamos perseguindo, o alvo que nós estamos procurando atingir, chegar. Amém? E Jesus então ele declara isso, em outras palavras: não tenham medo. Eu sei que vocês vão sofrer, eu sei que vocês vão ser perseguidos, eu sei que no mundo haverá muita maldade, que farão mal a vocês, mas não se deixem, vencer por isso, não fiquem pelo caminho, mas tenham bom ânimo em mim, eu posso renovar o ânimo de vocês, porque eu venci o mundo. Jesus declara isso momentos antes dele ser traído e ser crucificado, ser julgado, ser condenado. Um pouco antes ele tem sim essa reunião com os seus discípulos e ele declara isso. E ele já estava declarando que eu venci o mundo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava prestes a levar todo o pecado de toda a humanidade sobre ele, sem ter nunca, jamais tendo uma única vez pecado, desistido de cumprir com os propósitos de Deus para a vida dele, sem ele jamais ter desistido de cumprir o papel, o ofício do Cristo sobre a face da terra. Por isso ele declara: amados, eu venci o mundo, eu venci, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu em momento algum tropecei, eu em momento algum pequei. E ele declara isso com todo o ânimo do seu coração, tentando sim animá-los para também não desistirem, para também não se deixarem vencer pelo pecado, pelo medo. Amém? Nós vemos, queridos, que, como eu disse, a palavra de ordem deste século é o medo. O que aconteceu agora aí, semana passada? Um deputado do nosso Congresso foi julgado pelos seus próprios pares, pelo STF também, ali. E ele foi condenado por ter proferido palavras que desagradaram a muitos. Palavras que, na verdade, ofenderam o coração de muitos. E nós sabemos que os deputados, eles têm imunidade parlamentar, eles têm o direito de expressarem qualquer tipo de opinião e são imunes, isentos de qualquer culpabilidade. É uma prerrogativa constitucional que eles têm. Eles podem proferir as suas opiniões. Por isso eles foram eleitos. Uma diversidade ali de opiniões, uma diversidade de representações lá no Congresso. E se nós agora estivermos então coibindo que não se possa falar aquilo que se pensa, na verdade, o que é isso, queridos? Perseguição. Estamos vivendo perseguição nos nossos dias. Ele foi preso. Um sinal, um recado para a sociedade. Ei, você que está assim, pregando coisas diferentes do que esse sistema mundial está regendo, cale sua boca. Você também poderá ser preso. Uma tentativa de colocar mais medo no coração das pessoas. Os movimentos que se faziam ali nas ruas, as pessoas de verde e amarelo, protestando
contra a corrupção, contra toda sorte de problemas institucionais que nós temos no nosso país, agora são declarados como movimentos... me ajuda, Aline? Não. Antidemocráticos. Movimentos antidemocráticos. As pessoas sendo acuadas. Não se pode mais sair às ruas. Não se pode mais protestar contra aquilo que está errado. Você tem que ser o quê? Ficar quieto e obedecer aquilo que está sendo imposto sobre você. O medo no coração das pessoas. Amados, é a palavra de ordem do nosso século. Aquele que se levantar, aquele que quiser demonstrar que é um remanescente das veredas antigas, esse certamente será sufocado, de um jeito ou de outro. E nós teremos duas escolhas: ou perecermos, realmente sermos sufocados, realmente calarmos a nossa boca, realmente pararmos de pregar a verdade, de fazer a vontade de Deus sobre a face da terra, ou então perseverarmos com bom ânimo no Senhor, naquele que colocou em nós a fé que move as nossas ações, as nossas atitudes, nos ajudam a lutar e a vencer. O Senhor, Ele previa que essas coisas aconteceriam. E nos últimos tempos seriam sim mais terríveis. Por isso o nosso tempo é chamado de o tempo da tribulação. Ainda não estamos dentro da grande tribulação que em breve virá. Em breve virá. Mas nós já estamos o quê? Na introdução, nós já estamos no começo, nós já estamos agora vivendo a preparação para a grande tribulação. Chegará o tempo que isso aqui que estamos fazendo essa noite será completamente proibido. As igrejas serão completamente fechadas. Não será mais permitido pegar um microfone para anunciar as verdades bíblicas. Chegará esse tempo. Não estamos ainda nele, mas podemos entender que estamos próximos. E o que faremos? Seremos dominados por esse sistema mundial que sabemos que é governado pelo maligno? Ou perseveraremos e faremos a vontade do Pai sobre a face da terra, que é uma só, que o mundo inteiro receba a Cristo, receba como Filho de Deus, nele possa crer e ter a sua vida transformada, nascer de novo. E quando esse evangelho, o evangelho do reino de Deus, chegar a toda a terra, então chegará o fim, o regresso do nosso Senhor Jesus. Mas, amados, nós temos que entender o que estamos passando. Tem países já que a perseguição aos cristãos é tão ferrenha, é tão dura, é tão difícil, que aquele que se declarar cristão abertamente, publicamente, ele já é preso, ele já é retirado da sociedade, porque ele já é um rebelde, um revolucionário, alguém que é contra o sistema, né, de governo. Nós conhecemos pastores pessoalmente que eles não podiam ser filmados, eles não podiam aparecer nas reuniões onde estivemos com mais de 50 nações, eles não podiam aparecer de frente à câmera que estava filmando, porque se eles fossem reconhecidos em suas nações, certamente eles seriam presos, talvez até mesmo mortos. Isso está acontecendo nos nossos dias, queridos. Não é algo para frente. No nosso ano de 2021. O medo está tomando conta. Mas há aqueles que recebem a estratégia do Senhor. Escuta, eu não vou me deixar dominar, eu vou perseverar, eu vou seguir lutando, e o Senhor vai me dar a estratégia. O mal vai passar diante de mim e não vai reconhecer. Eu não serei tocado, eu não serei atingido. Palavra lá em Marcos 4, 37. Marcos 4, 37 ao 41. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram ao barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam.
Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós vemos aqui mais um momento de Jesus com seus discípulos, onde eles estavam ali, indo de um ponto do mar da Galileia ao outro, e não é uma distância assim tão grande, mas claro que à noite, né, mudança do tempo e tal, então veio ali uma tempestade e começou a sacudir aquele barco, e podemos imaginar que as ondas realmente eram grandes, e talvez aos olhos humanos eram suficientes para fazer com que aquele barco viesse até mesmo a naufragar. E os discípulos, eles colocam os seus olhos diante daquela situação e começam a se perguntar: mas agora o que vai acontecer com nós? Nós estamos aqui atravessando esse mar e vamos aqui todos morrer. Acordem o mestre, vamos ver o que ele pode fazer por nós. E o Senhor Jesus na popa do barco. A popa é a parte da frente, a proa é a parte da frente, a popa é a parte de trás. Ele estava ali na parte de trás, com sua cabeça num travesseiro, dormindo, tranquilo, sereno, porque ele sabia aquilo que ele estava cumprindo. Ele já sabia que ele chegaria à outra margem. Ele estava ali sabendo que as coisas que estavam acontecendo não seriam suficientes para atingi-lo. Dormindo. E os seus discípulos o acordam: Mestre, mestre, não te importas que pereçamos? Nós vamos morrer, Senhor. Tu não vai fazer nada. E o Senhor se levanta, abre sua boca e declara: Aquieta-te o mar, silencia-se os ventos. E se fez completa bonança. Tudo se aquietou, tudo foi transformado. E o Senhor, ele chega aos seus discípulos e lhes pergunta: Escuta, vocês não sabem quem está com vocês? Se eu não me levantei, se eu não fiz nada, é porque nada precisava ser feito. Eu estou com vocês, o Mestre, o Deus vivo que se fez homem, e vocês ainda têm medo? Eu estou aqui com vocês, e vocês ainda têm medo? E Jesus os chama de covardes. Covardes, ainda não tendes fé? Que fé é essa? Que fé é essa que muitas vezes estamos vivendo, amados? Uma fé que na verdade não é suficiente para nos transportar da situação que estamos vivendo. Nossos olhos muitas vezes estão fitos na circunstância atual, e ali estamos então apavorados, ali então estamos sujeitos ao medo, ali então muitas vezes não encontramos saída, o que fazer, como vencer. Por que não tendes fé? O Senhor diz isso, nos chama de covardes, eu e você, queridos, que não temos fé suficiente para crer que se o nosso Senhor for conosco, não importa o tamanho da onda, não importa o quão severa seja a tempestade, não importa o quão forte os ventos estejam soprando, o nosso barco, ele não vai naufragar. Nós não vamos ficar na beira do caminho, mas nós atingiremos o alvo, nós chegaremos à outra margem, nós faremos e cumpriremos aquilo que o nosso Senhor tem para nós. Se Ele for com nós, se nós estivermos nele, não apenas com Ele, mas estivermos nele, a nossa rocha eterna, que nos firma diante de toda e qualquer circunstância. Amém? Então, queridos, aqui a gente vê assim que o medo é uma força terrível contrária à fé. Ela se opõe à fé. O medo se opõe à fé. O medo é uma força que faz com que a gente fique pelo caminho, com que a gente não possa cumprir com a vontade do Pai, chegar ao alvo. O medo em nosso coração nos trava.
o medo em nosso coração faz com que a gente venha a perecer. Assim, ao nosso barco realmente naufragar, se nós tivermos medo e não fé. Amém? As pessoas neste mundo, elas acordam pela manhã, e a primeira coisa que muitas delas fazem é o quê? Abrir o noticiário através do seu celular, televisão. Vamos ver o que as notícias nos dizem para o dia de hoje. O que as notícias nos dizem, queridos? Elas estão ali para colocar medo no nosso coração. A economia não está bem, a pandemia está cada vez mais grave, as pessoas estão morrendo, as pessoas vão se enchendo daquelas notícias e vão o quê? Enchendo o seu coração de medo. Eu não vou na igreja hoje, por quê? Porque a notícia me disse que a pandemia está pior do que estava a semana passada, então eu não vou ir para a igreja. Queridos, é claro que nós temos que tomar as precauções, disponibilizar tudo o que é necessário para termos segurança em estarmos num ambiente. É claro que nós não vamos lotar essa igreja e realmente estarmos provocando que as pessoas venham se contaminar. Mas, amado, é muito melhor você morrer amanhã de Covid-19 salvo, do que você morrer daqui a 50 anos e perecer e ir para o inferno. Por quê? Porque a sua fé não foi alicerçada. Porque você foi uma pessoa covarde. Então, amados, se não chegar o dia de cada um aqui, nós não vamos perecer. Se não chegar o último dia que o Senhor determinou para a minha vida sobre a face da terra, eu não vou perecer. Eu poderei estar dentro da cova com os leões, e os leões vão olhar para mim e não vão me devorar. Eu poderei ser atirado à fornalha ardente, aonde somente de chegar perto as pessoas ali, já morriam. E eu for colocado lá para dentro, vão ver alguém comigo e eu vou sair de lá ileso, sem nem sequer uma das minhas vestes ser chamuscada. Queridos, isso já aconteceu. Se você crer que isso já aconteceu verdadeiramente, você vai crer que isso também pode acontecer com você. Que mesmo que você seja perseguido, que mesmo que você entre numa cova com leões, que mesmo que você seja jogado numa fornalha ardente, se não for o seu dia, nada vai te acontecer. Fé, queridos, naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus o Cristo. Se nós não tivermos fé suficiente naquele que deu a sua própria vida, se entregou por nós, cumprindo fielmente com a vontade do Pai, de nada adianta dizermos que somos cristãos, que frequentamos uma igreja. Nós precisamos, amados, vivermos a nossa fé, colocarmos ela em prática. Como eu disse, o medo ela é uma força terrível, mas a fé ela é uma força muito maior. A fé sim, ela nos ajuda a perseverar. A fé sim é aquele ânimo, o bom ânimo que o Senhor deseja que nós venhamos a ter. A fé em nossos corações é aquela força que está dentro de nós, sendo colocado através do Cristo, para que nós possamos perseverar e vencer todas as nossas batalhas. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pretendo não me estender muito nessa noite. 2 Timóteo 1, verso 7. Diz assim a palavra: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É claro que temos que ter equilíbrio. Eu não vou me atirar na frente de uma jamanta, porque o Senhor me disse que nada me aconteceria. Eu estaria sendo um maluco, eu não estaria sendo um filho de Deus. Isso não é fé, isso não é equilíbrio, isso é um desatino. O que a palavra do Senhor nos diz? Que Ele não nos concedeu o espírito de covardia, mas Ele nos dá poder, Ele nos dá amor para nos tratarmos uns com os outros, e nos dá equilíbrio. Equilíbrio, queridos. Eu não vou temer as coisas porque eu estou em equilíbrio, eu estou bem. Sabe aquilo que a gente vê os budistas, os orientais fazendo? Eles buscam o quê? Equilíbrio. Eles buscam paz interior. Então, através de meditação e tudo mais, buscam esse equilíbrio e tal. Amados, isso está disponível para mim e para você a cada dia.
Como eu disse, as pessoas pela manhã vão e se enchem de notícias terríveis, colocam medo em seu coração, em vez de abrirem, na verdade, a sua Bíblia e se alimentarem da palavra, do pão vivo que desceu do céu, para poderem ter, sim, poder, amor e equilíbrio para vencerem o seu dia. Nós temos que acordar e o quê? Chegar lá e já botar um louvor, abrir a palavra, orar alguns minutos, para que a gente possa se encher do Cristo, se encher da palavra de Deus, e então vencermos mais um dia. Diz a palavra de Deus, basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, e o Senhor tem a porção de fé necessária para vencermos cada dia. Temos muitas coisas para falar sobre o medo, inúmeros exemplos. Na Segunda Guerra Mundial, alguns psicólogos ingleses foram chamados para diagnosticar o que estava acontecendo com as tropas inglesas. Porque muitos soldados no campo de batalha, soldados que já estavam ali há algum tempo, eles, em determinado momento, eles não mais tomavam as precauções devidas, o equilíbrio, como diz a palavra, e eles saíam para enfrentar o inimigo de peito aberto, de qualquer jeito, sabe? E era um alvo fácil para o inimigo, eram alvejados facilmente. E parecia, para quem olhava aquela situação, de que eles estavam, na verdade, se expondo ao perigo deliberadamente, propositadamente, para serem atingidos. E os psicólogos foram chamados para tentar diagnosticar isso, o que estava acontecendo. E ao conseguir entrevistar aqueles que foram alvejados, foram atingidos, mas não morreram, eles perceberam que a ansiedade, o medo no coração daqueles homens era tão grande. O dia que eu serei atingido, o dia será que eu vou ser alvejado, e quanto tempo será que eu ainda tenho de vida, quanto tempo ainda me resta, será que eu vou ficar muito ferido ou não, sabe? E aquela ansiedade consumia eles de tal forma que assim, bom, que me atinja hoje mesmo para acabar essa dor, acabar esse sofrimento, não quero mais, não aguento mais isso. Então eles iam de qualquer jeito, e muitos foram mortos dessa forma, por não suportarem o medo, a aflição, a ansiedade. Até que então eles começaram a trabalhar dessa forma, tentarem, né? E também sabemos que foram chamados também, então, né, os capelões, né, do exército e tudo mais, para tentar trabalhar, não sei de que forma daí também, se foi entregue alguma palavra a eles ou não, mas tentaram ajudar aqueles soldados com esse problema que eles sofriam. Então, amados, são muitos os exemplos. Você já ouviu falar naquela história uma frase, né, um ditado, sei lá, memória de elefante? Você já parou se perguntar, tá, mas realmente o elefante tem uma memória maior do que os outros animais? Por que memória de elefante? Sabe de onde nasceu isso aí? De uma crença limitante que é imposta ao animal. Sabe o que eles fazem com o elefante quando ele é pequenininho? Amarram ele e deixam ele preso. Uma corda forte. Mas ele é pequeno, apesar de ser ali já, né, ter uma certa massa, ele não tem tanta força assim. E uma corda é suficiente para detê-lo. E ele fica amarrado. E ele passa, né, um bom tempo da sua vida amarrado. Quando aquele bichinho, que até então era razoavelmente pequeno, se torna aquele monstro de toneladas que é um elefante, eles botam uma cordinha, qualquer um barbante, na pata do elefante, amarram numa cadeira de plástico dessas, de meio quilo, e aquele enorme animal de toneladas, ele fica parado, ele fica estático, ele não se mexe. Porque foi imposto na mente dele que a corda é suficiente para detê-lo. Ele não pode se mexer, ele não pode se mover, porque ele está preso. E aquele baita animal, ele fica preso numa cadeira, um dia, amarrado a uma cadeira com um barbante. Uma crença limitante imposta. O medo faz isso conosco, queridos. O medo é essa crença que nos limita, nos impede de avançar, de atingir o alvo. Nós muitas vezes somos sim elefantes que poderíamos esmagar os inimigos, poderíamos romper, poderíamos, sabe, como uma manada de elefante que quando está unida, nada pode detê-la, nada pode parar uma manada de elefante, passam por cima de tudo. Nós poderíamos ser esse povo forte, poderoso sobre a terra, invencível, mas nós muitas vezes somos travados por crenças limitantes que nos impedem. Se eu abrir minha boca, eu posso ser preso. Se eu abrir a minha boca, podem zombar de mim. Quantas pessoas se preocupam mais do que as pessoas falam de si, do que o que Deus pensa a respeito de você? Mas não tem o mesmo temor com Deus, o que Deus pensa a meu respeito.
Um medo falso, um medo errado, um medo demoníaco, um medo que não nos leva a nada, na verdade só nos trava, nos impede de concretizar aquilo que Deus tem para nós. Palavra lá em Salmo 27. Vamos para o Antigo Testamento aqui, ver também que isso que acontece em nós já acontecia sobre gerações passadas. E diz ali no verso 1 e 2, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haverei de recear? Eu não sei como é que diz a sua versão, mas deve ser mais ou menos assim. Se o Senhor for a minha luz, se realmente eu tiver a certeza que Ele é a minha salvação, porque eu já nasci de novo, e eu não pertenço mais a este mundo, mas eu pertenço a Ele, do que eu devo temer? O que esse mundo pode fazer contra mim? O que temerei? Se Ele garante a minha existência, como é que, quem tem uma versão diferente aí? O verso 2, Salmo 27. Não, desculpa, o verso 1 ainda, o final do verso 1, né? O Senhor me livra de todo perigo. Diz assim, né, Camila? Amém. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele é minha fortaleza, queridos. Aqui na minha versão diz, Ele garante a minha existência. Claro, Ele é minha fortaleza, o meu bom refúgio, onde eu posso estar seguro, que não importa, o que uma fortaleza, ela era erguida para resistir aos ataques dos inimigos, e nós temos inúmeros inimigos nos dias de hoje, enviados pelo maligno, mentes deturpadas, mentes que ainda não se converteram, que ainda não nasceram de novo, mentes que estão presas ao jugo desse mundo, atacando as nossas vidas. E será que nós poderemos declarar como o salmista declarava? A quem temerei? Venham sobre mim quem for. Queridos, Davi, ele não deu ouvido a Golias. Golias era um gigante poderoso, berrava e gritava contra o povo de Deus. Davi não deu ouvidos a que Golias dizia. Davi não deu, vazão ao seu coração, à imagem de Golias, aquele homem, aquele gigante forte e poderoso. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Davi sabia que ele era um escolhido, um chamado do Senhor, para fazer a boa obra do Senhor aqui sobre a face da terra, como um rei que foi segundo o coração de Deus. Moisés, ele não deu também ouvidos ao faraó, ao homem mais poderoso sobre a face da terra, Faraó. Era o homem mais poderoso, a vontade de Faraó, se não fosse atendida no estalar de dedos, a pessoa que não atendia morria, não tinha. A vontade de Faraó tinha que ser cumprida inerrantemente. Moisés não temeu, não se acovardou diante do poderoso Faraó, porque ele sabia que ele era chamado para ser o libertador do povo escolhido por Deus. Ele sabia que ele tinha um propósito, um desígnio, e que ele iria cumprir esse desígnio frente à força que se colocasse diante dele, que fosse ao grande gigante, ao grande faraó, a grande força, não importava. Ele sabia no seu coração que ele era, sim, o libertador do povo de Deus. Amém? Noé, mesmo sabendo que viria um dilúvio que mataria toda forma de vida existente sobre a face da terra, ele não temeu, mas ele deu toda a sua vida, 100 anos da sua vida construindo uma arca. Vocês acham que as pessoas não passavam lá e zombavam de Noé? Mas, cara, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo da tua vida? O que tu está obrigando teus filhos a fazerem? Construir uma arca. Olha o tamanho disso aí, olha quanto esforço, quanta dedicação necessária. Uma vida inteira entregue a isso. Para quê? Tu está maluco? Palavras que colocavam medo no coração de Noé, palavras que desestimulavam a fé dele, o propósito que havia, o chamado que havia no coração dele. Queridos, e assim são as coisas que estão aí à nossa volta. O dilúvio está lá fora, está nos esperando. Será que nós estamos com a nossa arca pronta? O livro de Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito de todos os heróis da fé,
que venceram o medo, queridos, venceram as adversidades, venceram os problemas, porque perseveraram, porque tiveram fé, por isso foram chamados os heróis da fé. Ele começa nomeando, já desde lá, de Abel, primeira geração após Adão e Eva, que venceu porque ele sacrificou, ele deu o melhor que ele tinha para Deus e foi morto por isso. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, nomeados ali no capítulo 11 de Hebreus. Heróis da fé, que perseveraram até o fim, para cumprir com o propósito ao qual eles foram chamados, para cumprir com aquilo que eles deveriam fazer, a evangelização dos seus dias, darem a conhecer o Salvador, Deus no Antigo Testamento, Jesus após a sua vinda. Amados, deram a sua vida por isso. Como eu disse, será que estamos também dispostos a dar a nossa vida? E para estarmos encerrando então, Romanos 8, 31 a 33. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Que poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você pode dar um glória a Deus? É Deus quem nos justifica, amados. Se Deus for por nós, se Deus estiver em nós, se Cristo estiver em nós, se o Evangelho estiver em nós, quem será contra nós? Que poder poderá nos parar, nos deter, nos afligir? Nada, queridos, nem ninguém. Nada, nem ninguém. O Senhor, Ele nos promete que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Tudo aquilo que a gente precisa para vencer, sim. Tudo aquilo que a gente precisa para chegar e atingir o alvo, sim. Tudo aquilo que a gente precisa para não ficar pelo caminho, sim. Tudo aquilo que a gente precisa para perseverar e guardar a nossa fé, sim. Que a gente possa chegar ao final das nossas vidas, assim como Paulo. E essa passagem para mim, ela me toca demais. Paulo, chegando ao final, sabendo que estava prestes a ser morto, teria a sua cabeça decepada, seria decapitado. Ele chega e analisa a sua vida, e ele sabe como ele iniciou, perseguindo os cristãos de uma forma voraz. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. Um dia o Senhor veio com a sua luz e iluminou todas as trevas que haviam no coração de Paulo. O Evangelho foi entregue a Paulo, e ele, depois daquele momento, ele passou o restante de todos os seus dias, dia após dia, a fazer a vontade de Deus, a fazer a evangelização sobre a face da terra, inúmeras viagens missionárias, entregando o Evangelho, o Cristo, para o mundo. E ele chega então ao fim da sua vida, e ele declara: não importa, tudo o que eu fiz em nome de Jesus valeu a pena. Eu batalhei o bom combate, eu venci a carreira que me foi proposta, e eu guardei a fé. Amém? Paulo guardou a fé que vence o mundo. Com fé, queridos, nós não podemos ser vencidos por este mundo. Com fé, nós vencemos este mundo. Amém? Era a palavra que eu queria compartilhar nessa noite, e claro que teremos várias outras passagens a respeito, de como Jesus, ele procurava estimular, dar bom ânimo aos discípulos, para que mesmo quando Jesus partisse, não estivesse mais entre eles fisicamente, mas que eles seguissem fazendo e cumprindo com o propósito ao qual eles foram destinados. Jesus parte, diz que não deixariam eles sozinhos, mas seria dado a eles o Consolador, o Espírito Santo. Tantas passagens, Jesus tentando fazer com que eles não ficassem
restritos ao medo, não fossem devorados pelo medo que certamente os atacaria em seus dias, porque sabia que era uma força terrível. Como eu disse, queridos, o medo, a vaidade e a incredulidade, 3 forças terríveis que a cada dia nós temos que discernir para lutar e vencer, com fé em Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Amém? Convido o grupo de louvor a passar aqui à frente. Te convido a fechar seus olhos também. Senhor Jesus, nessa noite, graças sim te damos, Senhor, por essa palavra, Senhor, que nos dá ânimo, essa palavra, Senhor, que nos conforta, essa palavra, Senhor Jesus, que nos dá força, Senhor, para vencermos, Pai, vencermos o medo, vencermos, Senhor Jesus, este mundo, Senhor, que está, Senhor, perdido, esse mundo, Senhor, que jaz no maligno, esse mundo que deseja a cada dia deter os filhos de Deus, para que não cumpram com a vontade do Pai e não concretizem neste mundo a evangelização mundial. Senhor amado, que nós não venhamos ser aqueles que perecem, que ficam pelo caminho, aqueles que veem as ondas e se amedrontam e, na verdade, são capazes até de se atirar do barco, mas que nós possamos confiar que, Senhor, que se Tu for por nós, quem será contra nós? Se Tu, ó Deus, não poupou o Seu próprio Filho, entregou-o a nós, e Ele, enfrentando uma morte de cruz, não temeu, mas perseverou até o final, para cumprir com aquilo que Tu desejava, cumpriu com o papel do Cristo sobre a face da terra, porque nós devemos temer. Que Tu possa, Senhor, acrescentar uma porção dobrada de fé em cada coração aqui, em cada um que está nos assistindo nesse vídeo. Senhor, que possamos perseverar em fé, dia após dia, porque é aquilo que é capaz de vencer, de aniquilar o medo dos nossos corações. Abençoa o Teu povo, Senhor, nos abençoa na nossa jornada, nos abençoa na nossa caminhada, que possamos, como Paulo, Senhor amado, declarar que ao final dos nossos dias nós vencemos, porque guardamos a fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.